Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estou conectando aqui no Insta também. Vamos lá. Ok, deu certinho aqui no Insta também. Estou aqui no Insta e no Face. Boa noite, sejam bem-vindos para mais esta nossa conversa. E hoje a nossa conversa é sobre a importância das ferramentas nos processos de desenvolvimento de líderes em grupo. Ok? Mas antes disso, deixa eu dar Feliz Dia das Mães, né? Para as mães aqui presentes, né? Que tenha sido um dia muito abençoado. Mas vamos lá, então. Hoje o nosso foco, como eu disse, da nossa conversa, né, é sobre a importância das ferramentas certas nos processos de desenvolvimento de líderes em grupo. Muito do sucesso ou do fracasso dos processos de coaching de grupo, de treinamento vivencial, de workshops, né, de processos de desenvolvimento em grupo, passam pela escolha das ferramentas corretas. Eu costumo dizer que tem 2 pontos fundamentais quando nós estamos trabalhando com grupo, né? E esses 2 pontos, eles definem, né, em grande parte, o sucesso ou insucesso dos processos de desenvolvimento em grupo, que são a escolha das ferramentas certas e a nossa condução, certo? Eu diria que, no que diz respeito a nós, a coaches, né, aos facilitadores deste processo, estes 2 pontos são fundamentais. E, claro, tem todas as questões do grupo, ok? Mas hoje nós vamos focar aqui nas ferramentas. Como vocês sabem, processos de grupo, né, são as grandes portas de entrada, tanto no mercado quanto na empresa. Então, se você quer trabalhar com líderes, né, e quer atender empresas, instituições, você precisa trabalhar com processos de grupo, certo? Geralmente é por processos de grupos que nós nos colocamos, né? Entramos nas empresas e é por processos de grupo, na maioria das vezes, que a gente também trabalha o nosso posicionamento no mercado, ok? Vamos lá então. Então vamos conversar sobre as ferramentas, a importância das ferramentas. Por que eu quis conversar sobre a importância das ferramentas, né? Porque se você escolher as ferramentas erradas, é bem provável que o seu processo de grupo, né, ele não tenha sucesso. E isso é uma competência técnica nossa, ok? Mas eu já vou aprofundar um pouquinho nisso com vocês, certo? Eu sou apaixonada. Quem me conhece, né, quem é aqui do Instituto sabe que eu sou apaixonada por grupos. E por que eu sou apaixonada por grupos? Por principalmente 2 fatores. O primeiro deles é que, para mim, né, no meu conceito, na minha vivência, vocês sabem que eu atuo há mais de 20 anos com líderes, né? Para mim, os processos de grupo é os que alavancam maiores resultados. E eles alavancam maiores resultados por quê? Eu não sei se você sabe, mas o grupo é muito maior que o indivíduo. O conhecimento que está posto no grupo, as competências, a gente diz, né, que o grupo ele tem uma mente mestra, que é muito maior e muito mais poderosa que as mentes individuais. Num processo de grupo, né, quando nós estamos trabalhando com grupo, ocorre todo um fenômeno grupal, né, que alavanca os resultados. Muito mais do que os processos individuais. Eu não estou dizendo aqui que os processos individuais não são importantes. Eles são fundamentais também. Mas para algumas demandas, o coaching de grupos, treinamentos vivenciais, quer dizer, os processos de grupo, eles são muito mais efetivos. E eu quero contar aqui uma experiência minha para vocês, né? E talvez, antes de eu contar minha experiência,
eu quero fazer aqui uma pesquisa rápida com vocês. Me conte aí, quem de vocês, coloca sim ou não, certo? Quem de vocês já participou de processos de grupo para o seu desenvolvimento, certo? Que participou de processos de grupo para o seu autodesenvolvimento. Coloquem aí, por gentileza, sim ou não. Eu quero compartilhar uma experiência minha, né? E talvez por isso eu seja tão apaixonada por grupos. Né? Eu sou psicóloga de formação, né? Imagino que muitos de vocês saibam. E eu, desde a época da faculdade, isso se vão 20 e tantos anos, eu faço terapia. Eu sempre fiz terapia individual. E quando eu me formei e tal, fui para o mercado e comecei, né, a me interessar por trabalhos de grupo, eu fiz uma formação em dinâmica de grupos, certo? E logo no início, isso eu já fazia terapia aí há no mínimo uns 7, 8 anos, ok? Terapia individual, que sempre foi fundamental também para o meu desenvolvimento. Mas neste processo de grupo, né, nesse trabalho de desenvolvimento de grupo, um dos primeiros feedbacks que eu recebi foi que eu era agressiva. Quando eu recebi aquele feedback do grupo, né, aquilo para mim não é que não fez sentido. Eu quando escutei, na hora eu pensei, porque eu sempre tive comigo, né, que uma das minhas competências era a minha assertividade. Eu nunca fui de rodeios, eu sempre fui direto no ponto, né, eu sempre tive uma comunicação muito assertiva. Quando o grupo me deu aquele feedback, num primeiro momento, a minha reação, o meu pensamento foi assim, outro grupo, né, cheio de mimimi, né, que a gente não pode ser clara, que a gente não pode ser direta, que as pessoas já acham que isso é ser agressivo, porque este era o meu conceito de comunicação assertiva naquela época. Mas como eu estava num processo de grupo e eu quando me proponho a algo, eu realmente entro de corpo e alma, né? Eu quis entender melhor e aí eu perguntei para o grupo, né, do porquê, né? Por que eles diziam, estavam me dando feedback que eu era agressiva, né? E aí eles me explicaram, né? E eles me explicaram exatamente assim, eles me disseram, Liana, o que tu fala sempre é muito adequado. Sempre é muito preciso, mas a forma que você fala se torna agressiva. Aquilo para mim foi o maior presente do mundo, né, que eu poderia ter recebido daquele grupo. Mas aqui, por que eu contei esse exemplo para vocês? Porque eu podia fazer 20 anos de terapia individual. Eu nunca ia levar isso para minha terapia. Por quê? Porque isso não fazia parte da minha percepção. Aquilo estava fora do meu radar. Eu tinha outro conceito em relação a isso, certo? Eu tinha uma distorção conceitual. E esta é a grande importância do grupo. Tem coisas que no individual você não vai desenvolver. O líder não vai desenvolver. Por quê? Porque a percepção dele é a percepção dele e não necessariamente a percepção do outro. Só que o outro, né, as equipes, enfim, né, elas reagem em cima do que ela sente, não da sua intenção. Por isso que eu sou apaixonada por grupos. Grupos realmente, né, eles mobilizam a mudança muito rapidamente. Ok? Então, eu sou apaixonada, eu realmente acredito muito nas metodologias de grupo, né? Quando trabalhadas, claro, da forma adequada. E um dos grandes problemas, né? Um dos grandes erros, que foi o que eu disse antes, né? Que um processo de grupo, ele depende principalmente de dois fatores no que diz respeito ao coach. Não estou falando do grupo, estou falando do coach, certo? Dois fatores, a escolha da ferramenta certa e o desenvolvimento, né, a condução, né, do grupo, do entendimento do grupo, da condução pós-ferramenta.
Mas a escolha da ferramenta ela é também fundamental. E quando eu falo em erros, o que eu estou querendo dizer? O que significa escolher uma ferramenta errada? Escolher uma ferramenta errada é quando você escolhe uma ferramenta que não está de acordo, em sintonia com o momento do grupo. Os grupos, eles passam por momentos que nós precisamos entender e respeitar, porque senão o grupo vai entrar em resistência. Se você não respeitar o movimento do grupo, o grupo vai entrar em resistência, né? Então, o primeiro fator é este, né? Um dos erros, né? Um dos grandes erros é esse, é quando você escolhe uma ferramenta que está dissociada ao momento do grupo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês que eu lembrei agora. Eu tinha uma colega, né? Na verdade, ela nem era minha mentorada, né? Ela era minha colega, e ela me contou. E quando ela me contou, eu disse para ela, claro, não tinha, era óbvio que isso ia acontecer. Ela estava num processo de coaching de grupo, né? E logo no início do processo, ela propôs uma ferramenta, uma dinâmica para o grupo, né? Que entrava muito nas questões mais particulares de cada um. O grupo ainda não estava pronto para isso. O grupo ainda não estava aquecido, integrado o suficiente para aquele tipo de vivência. E aí, o que foi que aconteceu? E é o que acontece em 100% das vezes. Quando você escolhe a ferramenta errada. O que aconteceu com o grupo? O grupo se voltou contra ela, né? O grupo entrou em resistência e começou um ataque a ela. E esta é uma das formas pelas quais o grupo se defende. E o grupo se defende quando uma das questões, né, que levam o grupo a se defender é quando ele percebe que aquilo está violando o seu momento, né? O momento, ele está se sentindo desrespeitado. Ah, Liana, isso é falado abertamente pelo grupo? É claro que não, né? O grupo não diz isso, me senti desrespeitado. Não. Mas o grupo traz isso em todo o processamento, em todo o trabalho que você faz depois. Então, a escolha da ferramenta ela é fundamental. Aqui vale eu conversar com vocês, né, sobre o que é ferramenta. Isso é outra coisa que nós precisamos entender, né? A ferramenta, ela é qualquer instrumento que você utiliza para mobilizar, né, uma reflexão, um conhecimento e, consequentemente, levar a um aprendizado e a uma mudança, certo? A ferramenta, ele é um mobilizador, certo? A ferramenta, ela não gera a mudança, mas a escolha da ferramenta interfere se esse processo vai acontecer ou não vai acontecer. E isso é uma responsabilidade técnica nossa, certo? Então, quando eu digo de escolher a ferramenta errada, então o primeiro ponto é esse, quando você escolhe uma ferramenta que não está adequada ao momento do grupo. Então, nós precisamos entender os momentos do grupo, né? As fases que o grupo passa num processo de desenvolvimento. E isso é sempre independente do grupo e do tipo de trabalho que você está realizando. Se for um trabalho de desenvolvimento, o grupo sempre passa por estas fases, por essas etapas. Ok? Segundo, quando é que a escolha da ferramenta está errada, né? Quando, então eu disse, né, que é quando você não respeita, né, quando aquela ferramenta não está de acordo com o momento do grupo. O segundo ponto é quando você escolhe uma ferramenta que não levanta, não mobiliza aquilo que você deseja que o grupo reflita, trabalhe e aprofunde. Às vezes, né, os profissionais escolhem ferramentas porque gostam muito da ferramenta. Só que aquela ferramenta, ela não desperta, ela não mobiliza aquilo que precisa ser mobilizado no grupo, para que aquele aprendizado, aquela reflexão aconteça.
E o terceiro grande erro na escolha de ferramentas é quando você usa ferramentas dos processos individuais para grupo. E aqui tem uma questão extremamente importante que eu quero clarear com você. Por muito tempo, né, alguns coaches me perguntavam assim: Liana, eu posso usar as ferramentas, né, do processo individual, né, no processo de grupo? E eu, para mim, né, no começo, essa pergunta assim, ó, não tinha nem pé nem cabeça, né? Sabe quando diz assim, como assim usar ferramentas do processo individual nos processos de coaching de grupo? Até que um dia eu me dei conta, claro que para mim essa pergunta soava tão absurda, né? Porque eu há muitos anos trabalho com a metodologia de grupos, né? Há muitos anos, há 20 anos eu trabalho com a metodologia de grupo. E aí eu precisei fazer um resgate, né? E foi aí que eu me dei conta, na verdade, que quando me fazem esta pergunta, é porque não entendem que existem ferramentas para o individual e existem ferramentas para o grupo. Quando você utiliza ferramentas individuais num trabalho de grupo, você não está fazendo um trabalho de grupo. Você está fazendo um trabalho individual em grupo. Você percebe a diferença? E aí, toda esta competência, toda esta inteligência superior do grupo se perde. E nós perdemos este grande recurso, né? Então, outro grande erro é quando você utiliza ferramentas do individual para grupo. Tanto é verdade que ferramentas de grupo não é possível utilizar no individual. Por quê? Porque são processos, metodologias diferentes. Fica claro isto? Esta é uma definição extremamente importante, certo? E aí está uma questão, né? Você quer trabalhar grupo ou você quer trabalhar pessoas juntas no mesmo momento? Eu acredito que esse não é o seu objetivo, né? Porque quando a gente fala de coaching de grupo, de desenvolvimento em grupo, nós estamos falando em usar o grupo como grande recurso alavancador do desenvolvimento do grupo e, consequentemente, individual, ok? Mas este é um tema extremamente amplo, né? Fascinante, né? Quem ainda não trabalhou com grupo, eu tenho certeza que o dia que começar a trabalhar com grupo, nunca mais para. Quero contar uma outra grande vantagem de se trabalhar com grupos. E quando você trabalha processo de grupo, certo? Não é pessoas juntas em um grupo. Não, é quando você usa o grupo como recurso de desenvolvimento. Quando você trabalha desta forma, né, você é chamada frequentemente para trabalhos. Eu quero só aqui dar um exemplo para você entender a extensão e a importância de você trabalhar com grupos da forma certa, claro, né? Todos os meus clientes, empresas, certo? Sem exceção. Aqueles clientes que eu já terminei os processos de desenvolvimento, certo? Que eu já entrei lá, já trabalhei, já saí. Sempre que eles têm uma dificuldade com a equipe de líderes, eles me chamam para fazer o desenvolvimento do grupo, naquele assunto específico, naquele ponto específico. Percebem, né? A grandiosidade que é você trabalhar com grupos. Outra questão, se você quer e você almeja, né, ter grandes projetos, trabalhar cultura de liderança, trabalhe em grupo em 100% dos casos. Né? Literalmente em 100% dos casos. Além, é claro, de ser um grande trabalho, né, para você vender processos abertos, certo? Mas é processos de grupo, não é juntar pessoas em um grupo para desenvolver individualmente. Isso não é processo de grupo, ok?
Mas, como eu disse, esse tema é fascinante, tem muitas coisas para nós vermos. Eu sempre digo o seguinte, trabalhar com grupo é extremamente fácil. Muito mais fácil que trabalhar em processos individuais. Só que você precisa saber trabalhar, senão é um tiro no seu pé. Senão, não tenha dúvida que você vai sair como incompetente. Porque aí o grupo se mobiliza contra você. Ok? Mas então, né, hoje a minha conversa era rápida com vocês, né? Hoje é Dia das Mães, nós temos aí tenho certeza que as mães aqui presentes, né, tem janta aí com a sua família. Mas eu quero convidar vocês amanhã, às 19h30, eu vou estar fazendo uma live. Uma live não, desculpa. Eu vou estar fazendo uma aula ao vivo. Aonde sim, aí eu vou poder estar falando sobre as fases do grupo, eu vou estar aprofundando sobre ferramentas, né? Os cuidados, como é que você escolhe as ferramentas para qual tipo de processo, quais os cuidados que você tem que ter, ok? Então, quem quiser aprofundar neste assunto, né, das ferramentas para processos de desenvolvimento em grupo, sejam eles coaching de grupo, treinamentos, vem amanhã para a aula ao vivo às 19h30, eu vou colocar, na verdade o link já está lá na live, certo? Lá na bio, desculpa, tá lá na bio, certo? Aqui no Face eu vou colocar, aqui embaixo do vídeo eu vou colocar o link, porque precisa se inscrever, certo? Porque como vai ser uma aula, ela vai ser pelo YouTube, porque eu quero compartilhar conteúdo, eu quero mostrar slides para vocês, né? Para que realmente, assim, vocês possam entender, né? Como que vocês utilizam, os cuidados que vocês têm que ter, as ferramentas, como é que vocês escolhem, né? Para que vocês realmente deixem de deixar dinheiro na mesa, não trabalhando com grupo. E mais que isso, que vocês possam alavancar o desenvolvimento, né? Dos grupos que vocês estão trabalhando, ok? Deixa eu só passar rapidinho aqui nas perguntas de vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta e eu digo se eu respondo hoje ou amanhã, ok? Vamos lá. Rio de Janeiro presente, maravilha. Liana, então as ferramentas individuais jamais podem ser aplicadas no grupo? Eu não sabia. Simone, se você está fazendo um processo de grupo, em quase 100% das vezes, as ferramentas individuais não cabem, porque as ferramentas individuais, elas foram construídas para você trabalhar o indivíduo. As ferramentas de grupo foram construídas para você trabalhar o grupo, certo? E, com isto, o indivíduo. Percebe a diferença? Eu não sei se eu me faço clara, amanhã eu vou explicar melhor na aula este tópico que ele é fundamental. É um virar de chave. Ok? Ok. Perfeito. Alguns estão dizendo que não podem, amanhã às 19, né? Às 19h30, a aula vai ser às 19h30, certo? Meus queridos, hoje a nossa conversa é um pouquinho mais rápida, entre aspas, né? Eu nunca consigo fazer tão rápida esta conversa. Mas eu tenho gostado muito de vir aqui poder conversar, compartilhar com vocês, ok? E amanhã, na aula ao vivo, aí sim eu vou responder todas as perguntas que vocês postarem lá, porque nós vamos ter tempo para isso, ok? Mas para a gente fechar, por favor, coloque aí, quem de vocês, como pessoa, como indivíduo, já participou de processos de desenvolvimento em grupo? Coloca aí, sim, não, porque isso vai me ajudar no que eu vou trabalhar amanhã com vocês também, ok? Um grande abraço, uma ótima noite. E quem puder e quiser entender mais sobre ferramentas para processos de desenvolvimento em grupo, para processos de coaching de grupo e de desenvolvimento, nos encontramos amanhã, às 7h30, às 19h30, né, no YouTube. Ok? Só que precisa se inscrever, vou colocar o link aqui. Um grande abraço, uma ótima noite. Tchau!